Oiê, eu sou a Cíntia Cruz, sou psicóloga e tenho uma novidade científica para contar para você. De verdade, eu tenho certeza que depois desse vídeo, alguma chavinha aí na sua cabeça vai mudar. Vamos lá? Bom, recentemente foi noticiado no site da revista Veja, Exame, Infomoney, que 3 brasileiros, 3 pesquisadores desenvolveram uma ferramenta que vai revolucionar o mercado de autoconhecimento e de autodesenvolvimento no Brasil. Ele vai mudar completamente, já está mudando completamente o jeito que as pessoas entendem e resolvem os próprios problemas. Eu vou te explicar nesse vídeo de uma forma bem simples e resumida como é que a formação do seu sistema nervoso através da mielinização, que começou lá no útero da sua mãe e foi até você completar 4 anos de idade, como esse processo impactou a maneira como o seu cérebro funciona. Eu vou fazer um resumão desse processo e eu quero de verdade que enquanto eu falo de cada um deles, você vá puxando aí na sua memória como é que foram esses períodos na sua vida. Claro que você não vai se lembrar, ou se lembrar vai lembrar de pouca coisa, mas lembre-se das histórias que os teus pais contavam sobre como foram esses processos aí na sua infância. Esse processo, ele acontece em 5 grandes etapas que estão ligadas às 5 grandes sensações que a gente tem. Essas sensações são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Já vai pensando qual dessas sensações mais te impacta na sua vida. Sempre tem 1, 2 ou 3 que são as nossas prediletas, são as que mais mexem com a gente, então eu vou repetir: rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. E por que eu quero que você preste tanta atenção nisso? Porque cada uma dessas sensações ficou registrada aí, no seu sistema nervoso, em alguma das 5 etapas da tua formação lá no útero, até os 4, 5 anos de idade. Essas sensações vão refletir exatamente como é que o seu cérebro funciona. Ou seja, o seu sistema nervoso, ele molda o formato do seu corpo a partir das coisas que você vivenciou em cada uma das 5 etapas. E é por isso que pelo formato do seu corpo eu consigo saber que tipo de mente você tem. E sabendo que tipo de mente você tem, eu consigo identificar como é que você lida com o principal problema que a maioria das minhas clientes trazem, que é autoestima, segurança e relacionamento. É a partir da análise do seu corpo que a gente vai entender e enfrentar os principais problemas que você tem relacionados a autoestima, segurança e relacionamento com você e com as outras pessoas. E para que esse conteúdo não fique muito longo, eu vou fazer um resumo. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque a minha intenção aqui é que você conheça essas 5 etapas e também identifique quais são os grandes traços de caráter que se formam em cada uma dessas etapas a partir dessas sensações que eu vou descrever. E esses traços de personalidade somados, porque provavelmente você tem 2 ou 3 traços aí misturados, vão dar todas as respostas que a gente precisa para entender os seus problemas circunstanciais, ou seja, os problemas que você está enfrentando aí agora na sua rotina. Vamos lá para os traços? A ação original de um esquizoide é a rejeição. Então ele vai evitar ao máximo tipos de situações em que ele possa se sentir assim, rejeitado pelas outras pessoas. E toda essa sensação de rejeição que ele tem está muito ligada à questão do útero da mãe. De novo, eu não vou ficar aqui me prolongando nessa questão mais de base, porque senão a gente não consegue entregar o conteúdo dentro do tamanho do vídeo que eu preciso. Mas tem um porquê, tem um motivo para isso acontecer. Mas só repassando,
O esquizoide é aquela pessoa mais magrinha, que tem uma cabeça com mais energia, uma cabeça maior e que são extremamente racionais, criativos, objetivos e que evitam ao máximo qualquer sensação de rejeição. Na segunda etapa, a criança já está na fase da amamentação, ou seja, ela está descobrindo o mundo pela boca. Se essa amamentação foi satisfatória ou se não foi, isso vai trazer reflexos na vida adulta dessa pessoa. Por conta disso, os orais, o nome já diz, né, são extremamente comunicativos, falam bastante, se conectam com as pessoas com muita facilidade. Elas têm facilidade de perceber e sentir o que o outro está sentindo. Diferente dos esquizoides, que têm a sensibilidade bem menos aguçada, o oral tem a sensibilidade no corpo, principalmente, muito aguçada. Eles são extremamente sensíveis. Essa supersensibilidade do oral faz com que ele seja mais sentimental. E a dor base de um oral é o abandono. Ou seja, quando ele tem as pessoas perto dele, ele não quer de jeito nenhum perder essas pessoas. Então ele vai fazer de tudo para manter todo mundo ali, ó, bem pertinho dele. O terceiro traço, a terceira etapa, é o traço da psicopatia. E essa psicopatia aqui não é aquela psicopatia que você vê na novela, do psicopata que mata pessoas. É só o nome. Eu resolvi me manter fiel aos nomes científicos que foram dados lá atrás. Então, não se preocupa, esse é um traço de caráter, não é um transtorno psicológico ou uma disfunção, ok? Esse traço vai se estabelecer no corpo da criança quando ela já tem controle da parte superior do corpo, dos braços, né? Já controla bem os lábios, ela já fala, enfim. Tudo isso por conta da mielinização lá do sistema nervoso. É normal que as pessoas desse traço tenham triângulos invertidos no corpo, ou seja, muito mais energia aqui em cima do que embaixo. Essas pessoas são pessoas extremamente articuladas, que lideram bem, que conseguem conectar pessoas. São muito boas para criar planos, para criar conexões entre as pessoas, para que esses planos sejam executados. Mas elas não são boas na execução. Até por isso que elas têm tanta facilidade em trazer as pessoas para perto, articular essas pessoas para que essas pessoas executem as tarefas. O psicopata, ele é um excelente articulador, mas ele não é um bom executor. O grande medo do psicopata é ser manipulado. Por isso ele manipula de volta. Mas não é um manipula na maldade, é o jeito que ele entende o mundo. Ele entende o mundo como se as coisas devem sempre ter uma troca envolvida. Ou seja, ele vai fazer, mas ele está esperando ou está ali, né, entendendo que ele também vai receber alguma coisa em troca. Então vamos lá para o quarto traço de caráter que se forma na nossa mente e fica registrado no nosso corpo enquanto a gente está se desenvolvendo. Esse quarto traço de caráter que vai acontecer lá na quarta etapa da mielinização é chamado de masoquista, mas de novo não é o masoquista que você viu lá nos filmes. Esse traço ele se reforça no nosso corpo quando a gente está na fase do desfraude. Se a criança, de alguma maneira, neste período, se sentiu humilhada, isso vai ser demonstrado no corpo dela. Essa criança, por se sentir humilhada nesse momento, ela retrai o corpo dela. Por quê? Porque ela está evitando fazer o cocô na calça, ou o xixi, ou o que seja, o que deixou ela com essa sensação de humilhação. Então, o corpo de um masoquista é sempre um corpo mais quadrado, mais duro, mais forte. É bem fácil perceber traços de masoquismo em alguém. A pessoa que não tem cintura, que tem aquele rosto com formato mais quadradão. Essa pessoa, ela é, diferente das anteriores, né, dos traços anteriores, extremamente executora.
ela tem ritmo para fazer as coisas, né? Ela tem constância, só que ela executa no tempo dela. Ela normalmente é mais lenta que as outras. Por outro lado, ela tem uma capacidade absurda de suportar emocionalmente e fisicamente as coisas. Ela é muito capaz e ela aguenta muito mais coisa do que os outros traços. E o maior medo do masoquista é falhar e ter essa falha exposta para as outras pessoas. Por isso que humilhação é a dor principal desse traço. Ele vai fazer de tudo para evitar ser humilhado. O último traço de caráter vai se formar quando a mielinização estiver lá embaixo na coluna, ou seja, quando o aparelho reprodutor e as sensações sexuais vão estar muito mais afloradas no corpo do ser humano. É nessa fase que a criança vai se conectar com o pai ou com a mãe, porque de fato é a fase em que a sexualidade humana aparece. O Freud chamou essa fase de fase do complexo de Édipo. Esse tipo de pessoa são pessoas extremamente competitivas e controladoras. Por que elas são controladoras? Porque elas querem ganhar, elas querem garantir que elas vão ser as melhores e que o lado bom delas vai aparecer, o lado mais bonito. E como esse traço surgiu na fase que a sexualidade estava aflorando no corpo, então essa pessoa vai ter um corpo mais harmônico, com estruturas mais curvadas, com formas bem mais definidas. Elas têm aspectos muito mais atraentes, só que por sua vez são muito mais exigentes com elas mesmas. Bom, agora vem a pergunta que não quer calar. O que tem uma coisa a ver com a outra? Por que se eu souber dos meus traços de caráter, eu vou conseguir me entender melhor, melhorar minha autoestima, gostar mais de quem eu sou, do corpo que eu tenho e naturalmente me relacionar com as pessoas, com meu marido, com meu parceiro, com os meus filhos, no meu trabalho? E como é que eu posso te ajudar a entender e a conseguir tudo isso? Bom, o trio de brasileiros que criou essa técnica e que foi citado em várias mídias sociais, em várias revistas, como eu falei lá no começo do vídeo, eles criaram uma empresa totalmente dedicada a isso, que é o Corpo Explica. Você pode levantar um monte de conteúdo deles aí pelas redes sociais, eles têm muita coisa bacana, só que eles se dedicam apenas à pesquisa e ao aprimoramento, das ferramentas dessa técnica. Eles não fazem análises corporais. Por quê? Porque eles também estão focados no treinamento de coaches, psicólogos, médicos que queiram usar essa técnica dentro da prática que eles já têm. Existem pouquíssimos profissionais no Brasil capacitados a fazer esse tipo de análise e eu sou uma dessas profissionais. Eu fui treinada, formada e autorizada pelo Corpo Explica para fazer esse tipo de análise. E se você quer saber mais sobre esse tema, entender melhor como é que a gente melhora a autoestima, segurança e relacionamentos a partir do Corpo Explica, entre em contato comigo por alguma das redes sociais ou por WhatsApp. Eu vou deixar meu contato aqui na descrição desse vídeo. Lá a gente pode conversar um pouquinho mais e eu posso te contar dos cases de pessoas que eu já tive como clientes, que fizeram a análise e que tiveram transformações absurdas, tanto na relação delas com as outras pessoas, quanto na relação delas com elas mesmas. A análise é bem rápida de ser feita, você pode fazer com roupas do seu dia a dia, pode gravar a devolutiva para assistir de novo ou para mostrar para alguma outra pessoa. O preço é super acessível, tem formas de pagamento facilitadas e o resultado, sem sombra de dúvida, vai te surpreender. Depois dessa análise, você vai enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente. Você vai perceber como que as suas decisões são bem mais leves na hora delas serem tomadas e como você vai perceber você e o outro de uma maneira completamente diferente, mais justa e mais empática. Então,
Entre em contato comigo, vamos bater um papo e falar mais sobre isso.